Oi, gurias e gurias. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu estava dando uma aula para um aluno meu e ele acabou me contando uma história que é muito parecida com o que aconteceu comigo quando eu iniciei na vida profissional, tá? Mas antes disso, a gente sempre lembra quando sai da escola a fórmula de Bhaskara, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma fórmula que a gente aprendeu lá e deveria sim essa ser lembrada, que é a do juros composto, que segundo alguns economistas, ela é uma das forças mais poderosas do universo. Como é que é essa fórmula? Nós temos o M, o montante que a gente vai auferir ao longo de um determinado tempo, né? O capital que é investido, vezes os juros, a taxa de juros que nós vamos ter ao longo desse período, que prevemos ter ao longo desse período. E em vermelho, o mais importante de todos, que é o tempo, que está no exponencial. Isso reflete a importância do investimento de longo prazo. Quanto maior for o tempo que nós mantivermos esse investimento no tempo, maior vai ser o montante adquirido, tá? E por que eu falo isso? Voltando à história do meu aluno. Ele é empresário, tem dois filhos gêmeos, completaram 18 anos agora. Um optou por trabalhar porque não sabe ainda qual é a carreira que vai profissional que vai seguir. O outro, já definido, foi para a universidade. Então, nós começamos a fazer algumas simulações de como é que esses jovens poderiam investir ao longo do tempo para ter uma vida financeira mais tranquila do que esse meu aluno teve, né, por não ter esse conhecimento de organização financeira. E ele me contou também que esse jovem que começou a trabalhar com um salário mínimo aos 18 anos, a primeira compra que ele fez foi um celular novo, arredondando 10 parcelas de R$ 500. E daí nós fizemos a seguinte simulação, eu fiz a seguinte simulação para ele, para a gente estudar. Nós pegamos ali o jovem A, esse que está trabalhando, tá? E o jovem B, esse que vai estudar. O jovem A, ele já adquiriu uma parcela de R$ 500 que ele está pagando, com o seu salário mínimo ele está pagando. Aí é aquela questão de valores, né? Para alguns, comprar um celular parcelado R$ 500 é barato, para investir R$ 500 é caro. Na simulação que eu fiz, tá, eu propus para eles o seguinte, um investimento mensal na ordem de R$ 500 e uma taxa anual, tá, de 10%. Isso é bem plausível, esses 10% aqui, como, por exemplo, investimento em ações, que é o que eu sigo, que eu ensino, no rendimento com dividendos, né? Ao longo do tempo, esses dividendos, tu vai pegar períodos que são maiores, outros menores, mas é muito factível, muito tranquilo tu atingir esse percentual livre de inflação, tá? Porque as empresas, em geral, elas conseguem repassar o custo inflacionário para os seus preços e isso também reflete nos seus lucros. Então, partindo dessas duas premissas de investimento mensal de R$ 500 a uma taxa anual de 10%, tá? Se esse jovem A, que ele começou a vida profissional aos 18, já com uma conta, vamos esperar ele acabar essa conta. Então, considerando ali que ele invista dos 19 anos, tá, até os 26 anos, esse valor aqui, a essa taxa. Isso aqui são 8 anos de investimento. A partir desse período aqui, desses 8 anos, ele não investe mais nada mensalmente. Ele só reinveste o valor que ele ganhar com esses dividendos ou, eventualmente, bonificações, alguma coisa nesse sentido que ele vá ganhando das empresas das quais ele já possui as suas ações. E que eles planejem aposentar na idade limite do INSS, que seja aos 65 anos. Então, nós vamos falar aqui que eles vão investir até os 65 anos de idade dele, tá? Que são aí mais 39 anos apenas de reinvestimentos, tá? Então, mais 39 anos de reinvestimento. Já o jovem B, ele resolveu curtir a sua jovem idade adulta, digamos assim, e estudar. Ele vai estudar ali dos seus 18, vamos falar que ele vai fazer esse curso bem tranquilo até os seus 25, né? E vai começar a investir aos 26 anos. Então, aos 26 anos ele vai investir, também vai investir até os 65 anos, tá?
E ele vai investir a mesma coisa, R$ 500 por mês, mais 10%, com 10% de juros anual, de rendimento anual. Ele vai investir os mesmos 39 anos de investimento. Tá? Então, nós temos aqui o mesmo número, aqui também. A diferença é que o jovem A, ele fez aportes, ele desembolsou para o seu futuro apenas durante 8 anos. Essa é a grande diferença. Ele fez durante 8 anos, mensalmente, R$ 500 de aporte. O jovem B fez durante 39 anos. Qual é o valor de desembolso, para vocês terem uma ideia? Esse cara aqui, ele desembolsou ao longo de 8 anos, R$ 500, 48 mil de desembolso. Já o jovem B, que ele teve que passar, então, 39 anos fazendo esse desembolso de R$ 500, ele acabou desembolsando R$ 234 mil. Tá? Claro, esses aportes ao longo do tempo, eles têm que ser reajustados também com a inflação, né? Para que tu não tenha no aporte uma perda financeira em relação à inflação. Então, tu já vê a vantagem do jovem A. Ó, ele começou cedo, aportou durante apenas 8 anos, desembolsou apenas R$ 48 mil. O jovem B estudou, se formou, começou a trabalhar, mas ele teve que desembolsar durante 39 anos, os mesmos R$ 500 mensal, 234 mil de desembolso. Esse cara aqui só ficou reinvestindo. Agora, a grande sacada vem quando a gente olha o valor final que cada um deles alcançou quando chegaram aqui nesses 65 anos. Esse valor, claro, eu fiz com o HP 12C, então eu nem saberia de cor. Ele fez, o jovem A, R$2.823.000 em números redondos, tá? Tem uns quebrados aqui, mas que não vamos considerar. De novo, ele investiu apenas durante 8 anos R$ 500. Ele aportou apenas R$ 48 mil. O jovem B, que investiu por 39 anos R$ 500 e desembolsou 234 mil, muitos de vocês podem estar pensando, esse cara aqui juntou muito mais patrimônio no final desses 65 anos de idade, na hora de se aposentar. Vamos ver? Ele alcançou R$ 2.408.000. Ou seja, ele desembolsou quase 200 mil a mais e ainda obteve quase 400 mil reais a menos de patrimônio. Voltamos lá no início da nossa conversa, a importância do tempo nos investimentos. Ele investiu durante 8 anos, eu estou reforçando isso várias vezes para que realmente vocês gravem. Durante 8 anos, R$ 500 a 10% ao ano. Ele investiu durante 39 anos, R$ 500, 10%. Olhem a diferença, a força dos juros composto no tempo. Então, se você não tem mais 18 anos, não tem mais 26 anos, não tem problema. Comece logo, reinvista, todo o dinheiro que você ganhar, reinvista, busque boas opções seguras, taxas boas. Se tu conseguir fazer aportes maiores do que R$ 500 mensais, beleza. Mas o legal de quem está começando agora é que na vida, quando a gente está iniciando a nossa vida adulta, iniciando a vida profissional, muitas vezes a gente ainda mora com os pais, o nosso custo de vida é muito baixo. Então a gente consegue fazer aportes mais significativos perto do que a gente ganha. Então eu mostrei para ele, ele ficou impressionado com essa demonstração e disse, olha, a próxima aula eu vou trazer meus filhos aqui juntos para eles verem esse cálculo, entenderem essa dinâmica dos juros compostos com vocês. Certo, galera? Hoje um vídeo um pouquinho mais alto para explicar isso aqui, contar essa história, que eu acho que isso aqui faz muita diferença na vida das pessoas. Pena que a gente sai da escola, normalmente primeiro, segundo grau, não dando bola para isso daqui e não levando a sério. Eu não tive educação financeira quando criança, quando adolescente. Eu fui aprender isso na graduação, né? Eu já estou ensinando isso para os meus filhos. Então, tu pode levar isso para a tua vida e ensinar para os teus filhos também.